Escutaram, né? Essa reunião está sendo gravada. Então, vamos lá. Eu acho que está gravando, né, gente? Nossa, e agora? Eu não consigo ver. Cadê aqui? Tô gravando, qualquer coisa eu te mando. Tá. Ah, já está gravando mesmo. Bora lá, então. Então, como eu estava falando, ó, o método da bissecção, ele é feito assim. É a média dos pontos A e B. Primeiro, você tem que descobrir aonde está trocando o sinal da função, né? Substituir aqui os vários x, né? Eu peguei 1, 2 e 3, fui substituindo, e encontrei o intervalo aonde está mudando o sinal. Então, está mudando entre 2 e 3. Então, peguei o A como 2 e o B como 3. Calculei o F de A e o F de B, né? Só substituir o A e o B aqui no x. E aí, calculei o x1. O x1 seria A mais B dividido por 2. Né? No Excel, só vocês digitarem média, né? Clicar no A e no B, né? Deu esse número aqui, 2,5, que é o ponto médio entre 2 e 3, entre A e B. E aí, calcula o F dele. O F de 2,5. Coloca 2,5 aqui no x ao cubo menos 25, né? Deu esse valor aqui. Como ele deu negativo, o que que a gente faz? Ele vai entrar no lugar do x que tem o F negativo. Quem que tem o F negativo é o A. Então, esse 2,5, ele vai entrar no lugar do A. Tá vendo? Eu coloco aqui no lugar do A, o 2,5. E aí, o que que a gente faz, então? Se eu troquei o A, o B continua o mesmo, né? Então, aqui eu vou fazer de novo a média. No Excel, pessoal, vocês fazem só essa escolha do A e o B. O resto é só arrastar, né? Aqui vocês vão colocar, né? Clica aqui nesse número aqui do A ao cubo, menos 25, né? Vai dar esse resultado. Esse número aqui ao cubo, menos 25, vai dar esse resultado. E aqui a mesma coisa. E aí, nas outras linhas, vocês vão arrastar o F de A, o F de B, o X, né? Que vocês colocaram aí a média, igual média, A e B, né? Fecha parênteses. Arrasta aqui também, arrasta aqui também. E o B menos A também, só clicar. B menos o A. Clica que vai dar certinho. E aí arrasta. E aí vocês só vão ficar escolhendo quem que é o A, quem é o B. Então, aqui a média entre 2,5 e 3 deu 2,75, né? Aí aqui vai estar dando negativo, né? O F dele deu negativo, ele vai entrar no lugar do A de novo. Então, o 2,75 entra no lugar do A, porque deu negativo. Nesse exercício, o A está dando resultado sempre negativo. Se vocês observarem se o F de A mudou de sinal ou o F de B mudou de sinal, vocês erraram. Então, tomem cuidado com isso, tá? Sempre o X que a gente calculou vai entrar no lugar daquele que tem o F, o mesmo sinal. Fiz a mesma coisa no outro, ó. A média entre 2,75 e 3 deu 2,875. Eu estou usando sempre, pessoal, 6 casas depois da vírgula. Tentem fazer isso, tá? 6 casas depois da vírgula. Inclusive no Enigma de hoje. 6 casas depois da vírgula. Ok? Então, ó, deu negativo, entrou 2,875 no lugar do A. Depois, a média deu 2,9375. Deu positivo, ó. Se o F do X deu positivo, esse X tem que entrar, então, no lugar do B, ó. Entrou aqui no lugar do B. Então, o A permaneceu o mesmo, ó. Repetimos aqui o A, né? Belezinha. Aí, continua de novo, faz a média. Ah, por que que eu não parei ainda, né? O nosso erro, nosso critério de parada, né, é até que seja menor que 0,01. 0,01. Então, aqui ainda o B menos A continua, tá? B menos A continua, que ainda não deu 0,01. Então, o único que usa critério de parada B menos A é a bissecção, tá? Por que que a gente usa 2 critérios de paradas na bissecção? Porque a bissecção é um método bem simples, né? É só tirar a média, vai tirando média, média, média. Então, a gente usa 2 critérios de paradas para a gente conseguir um resultado melhor, tá? Belezinha. Aí, então, a gente vai continuando, né? Trocando o A e o B, até que o F do XK e o B menos A dê menor, tá? Ó. Aqui já tinha dado menor, tá vendo, ó? O B menos A, 0,078, deu menor que 0,01. Aqui seria 1, né, ó? 0 é menor que 1. Só que aqui não deu. Então, como o F não deu, a gente continua, até dar. Então, mais um passo deu. Deu aí no X9, né, ó? Como eu tô fazendo XK mais 1, deu no X9. O X9 seria a solução. Dúvidas na bissecção, gente? Bissecção, vocês têm que entender só isso. Achou o A e o B? Tira o ponto médio.
E aí, pelo sinal do F, que vocês vão substituir ou A ou B. Vão dividindo no meio o intervalo até aproximar da raiz. Vai ficar cada vez menor a raiz. Ficaram com dúvidas nesse? Então, aqui o x9 é a solução. Ah, na calculadora eu fiz, ó. Deu 2,924. Oi? Não entendi. Ah, por que não parou aqui? Ah, tá. Porque são dois critérios de parada na bissecção. Tem que ser o valor da função no x, que a gente está calculando, tem que ser menor que 0,01, e o b menos a também. São dois critérios de parada na bissecção. Tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Só na bissecção. Ok? Na prova, pessoal, provavelmente eu vou falar assim, ó. Façam três interações só. Aí só faria 0, 1, 2. E aí o resultado seria esse daqui, ó. 2,875. Para não se estender muito, tá? As contas. E geralmente eu faço assim, ó. Eu peço para fazer este exercício aqui, né, por bissecção, e o x que vocês acharem aqui vai ser para vocês refinarem por Newton. Aí, esse seria o x0 para vocês continuarem o mesmo exercício por Newton. Aí, o Newton eu daria um erro 10 a menos 6, por exemplo. Só que aí, Newton é rapidinho, né? Principalmente se vocês refinaram a raiz aqui já, né? Belezinha. Quanto vale a prova mesmo? Hã? Quanto vale a prova mesmo? Prova vale... Por que você me faz pergunta difícil uma hora dessa? Vale 100. 6. 6? 100. Não. Ah, 100 XP, né? Mas a média, na média é 4? Ah, tá, na média. É 4, né? É 4. A média vale 4. É 4, é que eu tô confundindo com as outras matérias. Belezinha, vamos agora para Newton. Newton, como é Newton? Aqui tem a função. Aí, primeiro, a gente tem que descobrir onde está a raiz, porque aqui não foi dado, né? No exercício que vai cair na prova, gente, Newton vai ser exatamente isso que eu falei, ó. Vocês vão pegar o x0 que deu, por exemplo, ó, se tivesse dado isso aqui, ó. Esse fosse o resultado. Esse seria o x0 para começar aqui o Newton, tá? Agora aqui não. Aqui eu pedi para vocês acharem onde muda o sinal. Achei onde muda o sinal, entre 2 e 3. Essa tabela tá tudo entre 2 e 3, não sei por quê, coincidência, tá, gente? Não foi proposital, não. Foi coincidência. Então, aqui entre 2 e 3 tem a raiz, ó, porque é onde troca o sinal, né, ó. Mudou o sinal aqui, a raiz está entre 2 e 3. Então, a gente pega o x0, 2,5, tá? Sempre que não for dado o x0, ele é descoberto pela média, né, o x0. Mas, na prova, o x0 vai ser o resultado anterior, tá? Por exemplo, seria esse aqui, ó, 2,923828, né? Porque aí fica bem mais rápido. 1 ou 2 interações já chega, 3 no máximo, né? Já chega num erro 10 a menos 6, 10 a menos 7, né? Aqui, Newton, eu pedi... Professor, ali não é 2 mais 3 dividido por 2? Está dividido por 5. É dividido por 2. Nossa, por que será que eu dividi por 5? Aí eu pensei assim, ó, 2 mais 3 é 5. Coloquei 5 embaixo. Mas o resultado tá certo, né? 2,5. É coisa da cabeça da gente. 2 mais 3, 5. Dividido por 2, 2,5. É 2,5. Belezinha. Ou eu apertei errado, sei lá. Enfim. Então, ó, como que a gente faz Newton? A gente precisa da derivada disso. Então, vamos fazer a derivada aqui. F' de x. Quem não sabe fazer derivada, gente, aprende. Brincadeira. Usa o Simbolab. Simbolab, vocês vão lá no Simbolab, né? Ele é muito bonitinho, o Simbolab. Vamos colocar aqui. Simbolab. É bem rápido, né, o Simbolab. Aí, vocês digitam derivada. Cadê a derivada? Eu sou ruim de achar. Ah, tá aqui, ó. dx. Isso aqui é derivada. Aí é menos x quadrado, né? Deixa eu lembrar lá. Menos x quadrado mais 4 mais seno de x. Aí ele já dá a resposta, ó. Menos 2x mais cosseno. Porque, ó, derivada de menos x quadrado, regra do tombo. 2 cai, tirando o expoente. Quando não tem x é 0, e derivada do seno é cosseno.
ok? Pronto, tá aqui a derivada. Então, o Newton, a fórmula do Newton, gente, é x índice k mais 1, mais 1, ele é igual a x índice k menos a função nesse xk dividido pela derivada nesse xk. Essa é a fórmula que vocês vão usar para calcular o próximo xk, tá? Então, aqui começamos no x0. x0, 2,5. Aí, vocês vão calcular a função. Qual que é a função? Essa daqui, ó. Coloca menos 2,5 aqui no lugar do x. Então, vai ficar menos, abre parênteses, né? Por causa desse menos aqui, ó. 2,5 ao quadrado, fecha o parênteses. Tomem cuidado no Excel para não colocar esse menos dentro do parênteses, senão vai ficar positivo, tá? O menos fora do parênteses e o quadrado dentro do parênteses, tá? Então, vai ficar menos 2,5 ao quadrado, fecha parênteses, mais quadroceno de 2,5. Vai dar esse resultado aqui. E depois substitui o 2,5 aqui, nessa função. No Excel já está em radianos. Se vocês forem usar uma calculadora científica, usem em radianos. Aperta modo 2, que é o radianos, tá? Ou dá um jeitinho na sua calculadora lá para ficar um Rzinho lá em cima. R, rad. Porque só dá certo esse exercício em radianos, tá? O Excel já é em radianos. Belezinha, deu esse resultado. Aí, esse resultado aqui, o próximo, x, vocês vão fazer exatamente essa fórmula. Vão clicar aqui, né? Nesse x aqui, ó. Vão clicar no x, k, que é o de cima, né? Ó, menos esse dividido por esse. Fica bem simples, né? Clica aqui, menos, clica aqui, divide, clica aqui. Aí vai dar esse resultado, e aqui só arrasta. Aqui vocês vão só arrastar no Excel, que já é o F, já é essa fórmula aqui que vocês já fizeram no Excel. Ou na calculadora, né, gente? Porque dá no mesmo. Tá. Aí, arrastando, vocês vão... Aqui pediu 5 iterações, né? Mas se vocês observarem bem, já deu a solução na terceira. Ó, x1, x2, x3. O x3 já é a solução, ó. Porque já deu 0 aqui no... Claro que não é 0 exato, né? Tem mais casas aqui, mas com 6 casas decimais, né? Que eu estou pedindo em todos os exercícios, já deu a solução. Porque o critério de parada de Newton é o módulo do F menor que 0. Menor que o epsilon, tá? Aqui, como não tinha um epsilon, né, gente? Mas deu 0, significa que isso aqui é a raiz. Tanto que nas próximas ficaram repetindo, ó. Né? Então, na terceira já deu. Dúvidas em Newton? Peraí. Quanto vale o enigma? Depende do que você conseguir. A gente que entrou depois, pessoal que entrou depois, você tem que escolher um número de 1 a 10, tá? Quem coloca aí no chat que entrou depois, um número de 1 a 10. Cada número é um bônus, por exemplo, o número 5 é um exercício que te dá 400 XP. Né? Não é, mas é um bom exemplo. Tem um número... Por isso, por exemplo. Eu sei. Eu tô falando assim, vai que é, né? Só para vocês. Então, tudo bem, vai, esquece isso. A professora induzindo a gente a pegar o 5, que feio. Então, ó, tem vários XP. Tem até vampiro. O vampiro só vale 10 XP, tá? O vampiro vale 10 XP só. Então, tem de 10 a 400 XP. E tem quantos vampiros? Acho que tem... Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. 4 vampiros. Isso multiplicado por todo mundo que está escolhendo. Nossa. Tinha um tudo para arrancar do primeiro. Tudo para arrancar do primeiro. Boa sorte pro primeiro aí, pessoal. Isso pode mudar o primeiro durante o exercício. Não. Podia ter um poder da invisibilidade, né? Aí, em vez de tirar do primeiro, tira do segundo, coitado. O segundo também usa invisibilidade. Aí eles têm que ter a sorte, né? Pois é. Vai dar sorte. Depois a gente vê isso, gente. Vamos terminar a nossa revisão rapidão aqui para a gente fazer o enigma. Que eu quero ver a briga. Senão não dá tempo de ver a briga. Ó, o método da falsa posição. O método da falsa posição, pessoal, só muda a fórmula, mas é bem parecido com o bisseção, tá? Vamos colocar aqui a fórmula do método da falsa posição. O x índice K mais 1, né? É igual... até esqueci, gente. F de xk
mais 1. Ah, esqueci de xk, né? Não, pera. Muita hora nessa calma. Tô confundindo com secante, que é parecido. A vezes F de B menos B vezes F de A dividido por F de B menos F de A. A prova vai ter aqui esses assuntos? Sim, esses assuntos. Mas só esses? Tudo. Esses Entendi. são tudo. É daquela, sabe aquela lista? Aquela lista tem tudo. Sim, entendi. Ó, o método da falsa posição, pessoal, é igualzinho da bissecção, só que, em vez de ser uma média aritmética simples, né, que soma e divide por 2, é uma média ponderada pelos os pesos, são os resultados do F de A e do F de B, né? Então, é A vezes F de B menos B vezes F de A dividido por F de B menos F de A. Isso daí. Essa é a fórmula da método da falsa posição, ok? E aí, primeira coisa, a gente descobre onde está a raiz do x² menos 5, faz aquela tabelinha, né? Eu descobri que está entre 2 e 3, para variar, né? Que a raiz quadrada de 5 está próxima da raiz quadrada de 4, né? Então, está entre 2 e 3 ali. Faz a tabelinha que dá certo. Então, ó, o A é 2, o B é 3. Calcula o F de A, o F de B. Todo mundo sabe calcular F de A, F de B? A ideia do Miquel, gente. Eu adoro as ideias do Miquel. Mas não posso fazer isso, Miquel. Mas eu adoraria. Ia dar muita briga. F de A, F de B. Não é briga, gente, é entre aspas, tá? Briga, eu não gosto de briga, mas é divertido ver o movimento. Então, vamos lá. F de A, F de B, todo mundo sabe? Calcular? Devem saber, né? Quem cala consente. É só jogar o x, pessoal, aqui no x² menos 5, tá? Como é raiz quadrada de 5, eu elevo ao quadrado dos dois lados, fica x² menos 5. Então, joga lá, 2 ao quadrado menos 5, dá menos 1. 3 ao quadrado menos 5, dá 4. Aí, o x... a função, né, professora? Isso mesmo. Aí, o xk mais 1, vocês vão usar essa fórmula. Vai pegar, ó, clica aqui no A, abre parênteses, tá, gente? No Excel é muito importante colocar parênteses assim, ó. No começo e no fim aqui também. Tanto no Excel quanto na calculadora científica, tá? Esses parênteses que estão fora, ó, são essenciais para vocês não errarem na conta. Vou até destacar eles de vermelhinho aqui, ó. Ah, não adianta nada que vocês não vão ter esse arquivo, né? Esse arquivo já está digitado lá, né? Ou eu posto de novo, como revisão. Mas eu posto de novo, né? Então, ó, coloquem esses parênteses aqui, tá? São muito importantes para fazer essa conta. Ó. Abre parênteses, clica no A, vezes, né, que é o asterisco, o F de B. Aí menos, clica no B, vezes, o asterisco, né, F de A. Fecha parênteses, barra, né, que é o dividido, clica no F de B, menos, clica no F de A, fecha parênteses, igual. Aí vai dar esse resultado aqui, ó. Esse X aqui. Aí pega esse X, joga lá na função de novo. Deu esse resultado aqui. Deu negativo, o 2,2 vai entrar no F de A aqui, que o F de A é negativo. Nem sempre o F de A é negativo, tá, gente? Pera, como o A é o menor... Não, nem sempre é negativo. O F de A às vezes pode dar positivo, depende da função. Aí, então, eu vou arrastar. Todo o resto é só arrastar. Aí vocês ficam só trocando o A e o B. Se trocou o A, o B permanece o mesmo, tá? Se trocar o B, o A permanece o mesmo. Mas no caso aqui, todos os Fs deram negativos, então só troquei o A, tá? Como eu pedi ser menor que 0,01, o F de xk aqui, ó, já deu menor. Então, na terceira iteração, já deu bom, tá bom? Se fosse fazer por esse método aqui, ó, o 0,01 seriam 8 iterações, do mesmo jeito, né? Pelo B menos A lá, 7 iterações dariam, né? 7, 8. Para conseguir no B menos A, no mínimo 7, no mínimo, né? Esse é o mínimo de iterações. Tem uma fórmula para calcular o mínimo, eu já passei essa fórmula para vocês? Fórmula de calcular o mínimo de iterações? Não sei se eu já passei essa fórmula para vocês. Devo ter passado, lá no comecinho, primeiro dia de aula, né? Vou colocar ela aqui. Só que o mínimo de iterações só pela abscissão. Ai. Só a abscissão que tem esse mínimo de iterações, tá?
Eu fiz bagunça, né? Por que sumiu meu parênteses daqui? Por que sumiu... Sei lá que eu aprontei aqui, que isso aqui ficou assim. Deixa eu voltar pro canto isso aqui. Depois eu conserto, vai. Eu tô tentando um canto para eu escrever, mas não, o mouse não deixa. Agora consegui. É K, tem que ser maior que o log de P menos A, menos o log de epsilon. Cadê meu epsilon? Dividido por log de 2. Isso é só na abscissão, tá? O número mínimo de interações. Se quiser saber na abscissão quanto vai ser no mínimo, de acordo com o epsilon, né? É só fazer essa conta aí. Dúvidas aí, gente? Na falsa posição? Por enquanto, tranquilo. O que será isso? Uma bissecção refinada. Isso aí. O 4 seria Newton mesmo. Eu escolhi Newton, tá? Mas aqui poderia ser por qualquer método, mas o Newton sempre é muito mais rápido, tá? Eu fiz a derivada, né? Derivada aqui da cosseno de x menos 1 sobre x. Coloquei aqui e substituí o x na função. Para variar aqui, também está entre 2 e 3. E essa lista estava toda louca, tudo dando 2 e 3, enfim. E, gente, eu não fiz secante aqui, né? Interessante. Vamos fazer um desse por secante, vai? Só para a gente recordar secante. Acho que dá tempo, né? Vamos ver se dá tempo. Era seno de x menos ln de x, né? Então, entre 2 e 3, né? Peraí. Secante é A. Não, é xk. Já nem lembro mais como que era. Xk menos 1. Xk menos 1. Xk. Ah, tem que pôr o F antes, né? F de xk. Xk. Ah, era F de xk menos 1, né? E o xk mais 1, né? Acho que era isso. Que é o xk menos 1. Por quê? A secante, ela é bem parecida com a fórmula da falsa posição, né? Essa aqui, ó. Deixa eu copiar. Espera só um minutinho, gente. Copiei duas coisas ao mesmo tempo. A secante é xk menos 1 vezes f de xk, né? Menos xk vezes f de xk menos 1 e aqui xk e aqui xk menos 1. Então, observe, é bem parecido com a média ponderada. Estou pondo para esse lugar errado. Só que em vez das variações serem A e B, é xk menos 1 e xk. Sim, e aí então a gente não precisa ficar vendo aonde troca o sinal. Essa é a vantagem aí da secante, né? O resultado dela é bem próximo de Newton, porque é a fórmula da derivada, só que média, a inversão instantânea, né? E a gente não precisa ficar observando o sinal, porque o que pode dar errado aqui no método da falsa posição é vocês escolherem errado o A e o B, né? Toda hora ficou perguntando, quem que é o A e o B? Já na secante, não. Na secante, só pegando em seguida, tá? Então, vamos ver lá. Eu vou pegar o 2 e o 3 como
xk menos 1 e xk, tá? Porque na secante eu preciso ter 2x, tá? Então, eu peguei o 2 e o 3. Geralmente, a gente pega 2, 2,1, por exemplo, números próximos, mas aqui eu peguei 2 e o 3. Aí, qual que é a função? É o seno desse número menos ln desse número. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, tá pequenino. E aqui a mesma coisa. O seno desse número menos o ln, que é a função que foi dada, tá? Desse número. E aqui, o xk mais 1, a gente coloca a fórmula, né? Abre parênteses, xk mais 1, menos 1 vezes f de xk, menos o xk vezes o xk menos 1. Lembra lá da fórmula. E aqui é o f de xk menos o f de xk menos 1. Observa que fica igual em cima, ó, G3 e o E3. G3 e o E3 na mesma ordem. Prontinho. E aqui eu vou fazer o seno de novo. Seno desse número menos ln desse número. Pronto. E aí a gente arrasta. Arrasta aqui. Arrasta aqui. Arrasta aqui. Arrasta aqui. Tá dando tudo assim estranho, porque a gente não tem número aqui, não. Quem que é o xk menos 1? É o xk. E quem que é o xk? É o xk mais 1. E aí, vamos ver se dá para arrastar. Arrastar. Vamos ver se ficou certo. Esse número aqui é esse número aqui é esse, certinho. Tá vendo? Esse é esse e esse é esse. E aí ficou bonitinho, ó. Aí, eu pedi o erro lá? Deixa eu ver o erro. 0,1, nossa, que fácil. 0,1 é muito pouco, né? Aqui na primeira já tinha dado, gente, ó. Podia já ter parado. 0,1 já deu na primeira. Mas, geralmente, esses exercícios que são bem... uma precisão boa, né? O que eu faço? Eu ponho 10 a menos 6, 10 a menos 7, para ficar uma coisa boa aí. Tá vendo? Olha aqui, a solução ótima seria esse daqui, ó. 2,21911. Não, que já tá dando 0 aqui, ó. Na FXK. Porque, o que é esse método da obsessão, gente? A gente tá descobrindo quando que essa conta dá 0. E eu descobri exatamente 2,21. Tá vendo? O Newton deu com essa precisão, né? 0,1, 2,23. Mas a solução ótima que a gente achou aqui, ó, 2,21911. Tá? Então, esse aqui seria pela secante, tá? Belezinha. Então, já vimos todos os métodos aí que pode cair na prova. O do ponto fixo não cai? Não cai. Ponto fixo não cai. Aí, esse exercício aqui, gente, prestem bastante atenção, que é ele que é o enigma. Esse exercício 5 é o enigma. Claro que eu mudei a função, né? Mas o enigma é esse exercício aqui. Exatamente esse, ABC. Professora. Oi. Travou tudo, eu não escutei o que você disse. Perdão. O enigma, ele vai ser esse exercício só mudando a função. A integral aqui, ó. Ah, tá bom, obrigada. Mas o ABC é esse daqui, então prestem bastante atenção. Então, usando o cálculo integral. Aí, usando o cálculo integral, vocês podem ir lá no Symbolab. Quem não sabe integral, né? Opa. Clica aqui nessa integral. Tá, lá tá entre 0 e 2. Coloca o 0 aqui, o 2 aqui. Cosseno de x, dx. Ir. E aí, ele vai dar a resposta. 0,9029, blá, blá, blá. 0,90297. Ó, precisa de 6 casas, hein, gente? Por que o Symbolab não dá 6 casas? Ele dá a resposta aqui, ó, seno de 2. Aí vocês calculam aí na calculadora, seno de 2. Enfim, eu fiz na mão aqui, ó. Integral do cosseno é o seno, né? De 2 a 0. Substitui primeiro de cima 2, menos, substitui de baixo 0. Trigonometria na calculadora, radianos. No Excel, ele já dá direto. Vai lá no Excel, joga lá no Excel, deu aqui, com 6 casas. 909, 297, 6 casas. Entenderam o cálculo integral, gente?
Só que no desafio, geralmente, é uma potência. Integral de x elevado a um número. Todo mundo sabe calcular essa integral de x elevado a um número? Sim ou não? Aumenta um expoente, divide pelo expoente. Isso aí. Ok. Travou. No chat que não, professor. Né? Então, x elevado a um número. É o que o... Acho que é o Guilherme falou, né? Gustavo, Guilherme? Não sei, acho que é o Guilherme. Xn mais 1 dividido por n mais 1. Isso quando o expoente não é menos 1, né? Se for x elevado a menos 1, é o ln. Né? Então, a integral de x elevado a um número é isso aqui. Tá bom? Belezinha. Então, vocês vão usar isso aqui lá no enigma, tá? De hoje. Belezinha. Aí, usando a regra do trapézio, com 3 pontos. Então, vocês têm que pegar o B, prestem bastante atenção nessa história, ó. B, que é o de cima, é o 2, né? Menos o A, que é o 0. Quem que é o A e o B? É o intervalo que está na integral, tá? Então, aqui, ó, o A é 0, o B é 2. Então, B menos A é 2 menos 0. Dividido por N. Quem que é o N? O N é um a menos que os pontos, tá? Se são 3 pontos, o N é 2. Então, dividir por 2 vai dar 1. Então, começa no 0, mais 1, 1, mais 1, 2. Então, como seguir o intervalo de 0 a 2, de 1 em 1, que é o H, né? O H é de quanto em quanto vai. Aí, o f de x é só substituir aqui no cosseno, sem integrar, hein, gente? Não vai errar e substituir aqui na integral, não. Na função que dada aqui, cosseno. Então, cosseno de 0 é 1, cosseno de 1 é 0,54. Cosseno de 2, menos 0,41, blá, blá, blá. E aí, substitui na fórmula do trapézio, tá? E aí é só substituir, né? H, que é 1, onde a gente achou o H aqui? Dividido por 2, sempre no trapézio, né? O F de x0, que é o 1, o 2 vezes o F do x1, que é esse, mais esse. Deu esse resultado aqui. Tá próximo, né, ó, do resultado. Esse 0,99297 é o resultado real, tá? O cálculo integral dá o resultado exato, real. Então, tá bem próximo, mas com 3 pontos e trapézio, não vou conseguir muita coisa, né? Eu pedi no enigma o mesmo número de pontos aqui e aqui, tá? Para vocês compararem bem. Então, se fosse com mais pontos, gente, por exemplo, se fosse com 11 pontos, trapézio com 11 pontos, a gente pode fazer a fórmula assim, ó, H vezes f de x1 dividido por 2, mais f de x2, mais f de x3, mais blá, 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 vai até o f de x... a gente tem que começar no x0, tá? Eu errei aqui. 0, 1, 2, então f de x9, mais o f de x10 dividido por 2. Então, esse é um jeito de fazer a conta mais rápido. Só divide por 2 o primeiro e o último, porque tem, ó, H sobre 2. E o resto, tudo no meio, é vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, eu já divido 2 por 2, vai ficar tudo 1. E deixa só os do meio, né? Deixa só os da beirada dividido por 2, e os de dentro você não precisa fazer nada. Então, ficaria assim, ó. Esse dividido por 2 do trapézio, a gente colocaria só no primeiro e no último. Tá? Com 11 pontos seria assim. Do 0 ao 10, né? Dá 11 pontos. Isso daí. Dúvidas no trapézio, gente? Não. Então, vamos pro próximo. 1/3 de Simpson. O que muda de 1/3 de Simpson para o trapézio? A fórmula, tá? É sempre assim, 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, e o último é 4, 1. Termina com 4, 1. Tá? Começa com 1, termina com 1. E no meio é 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, blá, blá, blá. Primeira coisa, tem que achar o H. De quanto em quanto vai. Se são 11 pontos, o N é 10. O N é sempre 1 a menos, tá? Então, eu vou fazer o B menos A
Quem que é o B, quem que é o A? Os números que estão aqui na integral, os limites de integração, né? Então, B menos A dividido por 10, que é o N. Então, deu 0,2. Então, começa aqui no 0, né? Que eu quero intervalo de 0 a 2. E vai de 0,2 a 0,2. 0 mais 0,2 mais 0,2 mais 0,2, até chegar no último, que é o 2, tá? E aí, eu vou calcular o cosseno desses números, tudo em radianos, tá? Ó, não esquece disso na calculadora. No Excel já tá em radianos, tá? E aí, deu esses números. Se eu fosse fazer essa conta no Excel, o que que eu faria? Eu colocaria aqui embaixo... Pera, deixa eu copiar e mostrar para vocês como que eu faria no Excel. No Excel, eu colocaria isso aqui, ó. 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1. Ops. 1. E aí, eu multiplicaria. Esse vezes este. Arrasta, né? Que ele sabe fazer a conta bonitinho. E aí, eu colocaria o H, né? Que é o H lá do 0,2, né? Vezes essa soma aí. Eu tenho que somar tudo isso, já multiplicado, né? Dividido por 3, que o Simpson divide por 3. Aí daria o resultado. Vamos colocar 6 casas. Assim que eu faria. Então, eu colocaria aqui embaixo 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1. Multiplicaria o f de x por eles. E aí, somava tudo, multiplica por h dividido por 3. Que foi o que eu fiz e deu isso aqui, ó. Tá? Ou na calculadora, vocês têm que ir fazendo. Esse mais 4 vezes esse, mais 2 vezes esse, mais 4 vezes esse, mais 2 vezes esse, até chegar no final. Ok? Observem que aqui, ó, 0,9093, deu bem mais próximo do resultado real, né? Se fosse arredondar com 4 casas, daria bem próximo. Então, 11 pontos, a gente já consegue 3 dígitos depois da vírgula, né? Corretos, ó, com o trapézio. Então, se a gente vai aumentando os pontos, a gente consegue mais, e mais, e mais, e mais, ok? Dúvidas? Agora, calcular essa integral aqui. Pela melhor estimativa, a melhor estimativa sempre é 1/3 de Simpson. Sempre quando eu pedir melhor estimativa, vocês vão fazer 1/3 de Simpson. Só que tem um problema. 1/3 de Simpson é só com o número ímpar de pontos. Então, vocês têm que olhar aqui na tabela, o x está indo de quanto em quanto. Então, ó, de 0 a 1 é 1. Mais 1, mais 1. Aqui deu mais 2, ó. Então, a tabela 0, 1, 2, 3, o h está indo de 1 em 1. Só que são 4 pontos. Como são 4 pontos, eu vou ter que pegar, então, só os 3 primeiros. 0, 1, 2. Foi o que eu fiz aqui, ó. 0, 1, 2 com h igual a 1. Calculei pela fórmula de 1/3 de Simpson. Quando o H é 1, dividido por 3, né? Deu 1, 4, 1 aqui. Deu esse valor. E aí, o outro intervalinho de 2 e 3, eu faço um trapézio. Um trapézio simples. Então, H dividido por 2 e soma os 2 aqui. Deu o resultado. Aí, depois eu continuo vendo, ó. De 3 a 5, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. O resto da tabela é tudo mais 2. Quantos pontos tem? Tem 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Lembra sempre assim, ó, da onde terminou o último número aqui, tem que começar o próximo, tá? Tem que repetir esse próximo para ficar grudadinho, para não ter um buraco entre eles, tá? Então, aqui terminou no 3, a outra vai começar no 3. E vai até o final com H igual a 2, porque são 5 pontos, dá para fazer direto o 1/3 de Simpson aqui. Então, ó, eu calculei primeiro a integral de 0 a 2, depois de 2 a 3, depois de 3 a 11. Soma tudo, esse é o resultado da integral. Essa é a melhor estimativa que a gente pode ter nesse caso. Se eu tivesse aqui direto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesses 8 pontos, fosse tudo de 1 em 1, eu teria que fazer os 7 primeiros com 1/3 de Simpson e os 2 últimos como trapézio. Tá bom? Então, sempre a melhor estimativa 1/3 de Simpson. Dúvida? Então tá bom. Então, dúvida. Não tem jeito. Belezinha. Alguém ficou com dúvida nesse do enigma aqui, ó?
Vocês vão ter que somar os 3 resultados, tá? Ó, vai ter que somar este, mais este, mais este. A soma dos 3 resultados vai ser a senha, tá? Do exercício de vocês. Ok. Agora... Pro, mas vai dar tempo de fazer até agora meio-dia? Hã? Dá tempo de fazer até meio-dia? Eu espero que sim. Espero que vocês façam em 20 minutos. Só espero. Essa continha aqui, tá vendo? Essas 3 aqui, ó. Sim. No Excel é para fazer em 5 minutos, mas uns 20 minutos. Eu tô dando 40 minutos depois de terminar a aula. Na calculadora dá um pouquinho mais de trabalho, mas mesmo assim, é uma continha simples, né? É só somar, né? Tudo bonitinho. Mas no Excel é rapidão. Né? Vamos lá. Aqui eu dei essa tabelinha e pedi para vocês calcularem a integral de 1 a 3. Né? Então, a integral, pelos trapézios, é só jogar a fórmula do trapézio, né? E calcular. Então, H, quanto que é o H? De quanto em quanto vai a tabela? Ó. O H vai de 1 em 1 aqui. Então, o H é 1. Calcula aqui o F, calcula não, substitui o F de x0, que é 3, menos 3, né? 2 vezes o menos 5, mais o menos 11. Deu menos 12 aqui. Aí, 1/3 de Simpson. Só muda a fórmula. 1, 4, 1. Aqui. O H é 1, substitui, deu isso aqui. Lembrando que 1/3 de Simpson é o mais próximo da realidade, né? O trapézio, pessoal, é a mesma coisa que eu pegar essa tabela aqui, fazer retas com ela. Né? Porque o trapézio, lembra do trapézio? A gente liga com retas, né? E 1/3 de Simpson são parábolas. Então, aqui, se eu calcular os polinômios, né? As retas de 1 a 2, depois a outra reta de 2 a 3, e calcular a integral desses polinômios, eu vou ter exatamente esse resultado, que foi o que eu fiz aqui. Eu dividi essa tabela aqui em 2 partes, né, ó, de 1 a 2, depois de 2 a 3, né, para calcular os polinômios. De 1 a 2, então, esse é o x0 e esse é o x1. Joga lá na fórmula do Lagrange, né, ó, x menos o x1 é 2, dividido por x0, que é 1, menos o x1, que é 2. Então, é só substituir, sabendo quem que é x0, quem que é x1, substitui nos lagrangianos aqui. Só não substitui o x, tá? E o x é para ficar no polinômio. O polinômio tem que ter variável, né? Então, substitui aqui. Ficou ó, x menos 2 dividido por menos 1. Aí eu fiz 1 dividido por menos 1, deu menos x. Menos 2 dividido por menos 1, deu mais 2. Esse é o L0. O L1 é a mesma coisa, só que é x menos x0, x1 menos x0. Fez a conta, deu x menos 1. Aí o y é o f, né? Ó. Esse é o y0, esse é o y1. Substitui aqui, faz a distributiva, a gente chega no polinômio, no primeiro polinômio de grau 1. Aqui o que eu estou pedindo 2, né? Então, esse é o primeiro. Como que eu consigo o segundo? Com a outra parte da tabela. A tabela era 1, 2, 3, né? Eu peguei 1, 2, 2 pontos para fazer o polinômio de grau 1. Depois eu peguei os outros 2, 2, 3, para fazer o outro polinômio de grau 1. Polinômio de grau 1 linear, a gente precisa apenas 2 pontos. Depois da aula, preciso almoçar e sair para o trabalho. Posso entregar com atraso, tipo fazer meia hora, dá tempo. Isso já é complicado. Vou tentar terminar rápido aqui. Vocês fazem dentro da aula até as 11h20, tá? Tá acabando aqui. Aí, deu o outro polinômio, mesma coisa, ó. A gente substitui, né? Agora esse é o x0 e esse é o x1, tá? E esse y0, y1. Substitui e deu outro polinômio. Então, 2 polinômios de grau 1 seria isso. Grau 1 linear, sempre 2 pontos, tá? Polinômio de grau 2 ou quadrático são 3 pontos. Aí eu tenho que pegar a tabela inteira. x0, x1, x2. Isso daqui, gente, é só saber substituir, porque a fórmula vocês têm, né? Quem é o x0, quem é o x1, quem é o x2. Substitui aqui, e aí faz a distributiva, né? Ó, x vezes x, x quadrado, menos 3x, menos 2x, mais 6. Ou usa aquela formulazinha que eu tinha passado para vocês, né? X mais A vezes x mais B é sempre x ao quadrado, mais a soma, né? De A e B vezes x, mais o produto. Foi como eu fiz aqui, não? X quadrado,
Soma menos 2 menos 3 dá menos 5, multiplica menos 2 com menos 3 dá mais 6. Ou faz a distributiva, ou usa essa formulazinha aqui, tá? Vocês aqui sabem. E aí, eu dividi tudo por o que deu aqui embaixo, né? Porque, ó, vai dar menos 1 vezes menos 2 dá 2. Aí, eu fiz 1 dividido por 2, deu meio. 5 dividido por 2, deu 2,5. 6 dividido por 2, deu 3. Esse deu L0. Faço a mesma coisa com o L1, o L2, né? E aí, substituo aqui, ó. Os Y's menos Y0 é esse, Y1, Y2, que vai multiplicar cada um desse, né? Ó. Y0 vezes L0. Eu fiz a distributiva. Menos 3 vezes esse, menos 3 vezes esse, menos 3 vezes esse. E aí, somei x² com x², x com x, número com número. Ah, tá aqui o polinômio. Né? E aí, tá pedindo para calcular a integral usando os polinômios. Então, ó, o primeiro polinômio de grau 1, eu calculei na tabela de 1 a 2. Então, a integral de 1 a 2 desse polinômio. O segundo polinômio de grau 1, eu calculei na tabela de 2 a 3. Então, de 2 a 3 é esse polinômio aqui. Como que faz integral? Esse x aqui está elevado a 1. Então, soma 1. 1 mais 1, 2, divide por 2. Esse aqui não tem x, então a gente coloca o x. Integral de um número é o número vezes o x. Eu cancelei esse menos 2 com esse menos 2, deu só menos x² aqui, ó. Menos x. Isso variando de 1 a 2, né? Que é essa integral. A segunda integral soma 1 no expoente do x. Aqui é a mesma coisa, ó. Tem expoente 1, mais 1 dá 2, divide por 2. O 7 não tem x, coloca o x. De 3 a 2, né? Simplifiquei 6 por 2, deu 3, né? Aí é só substituir, né? Todos os x eu troco por 2, né? Tá assim. Menos todos os x eu troco por 1. Aí aqui é a mesma coisa. Todos os x troca por 3, menos troca por 2. Deu menos 12. Não é coincidência. Esse é o resultado do trapézio, ó. Menos 12. Tem que dar igual. Porque a gente está fazendo a mesma conta, só que uma usando o polinômio, que representa lá a reta do trapézio, né? A parte tortinha lá do trapézio, né? E por 1/3 de Simpson, tem que dar igualzinho a integral do polinômio de grau 2, que é o que a gente faz no trapézio. Nossa, isso eu não tinha entendido. Entendeu? Então tá bom. Aí, Simpson e Jacobi, alguém tem dúvida em Simpson e Jacobi? Tem vídeo gravado sobre isso. Aí eu vou passar pelo enigma agora. Se alguém quiser que eu explique o Simpson e Jacobi, me fale. Jacobi. Não é Simpson, gente, é Seidel. Seidel e Jacobi. Mas já tem lá no YouTube o vídeo sobre isso. Ah, deixa eu explicar só um pouquinho rapidinho sobre isso. Ó. Determinar o polinômio linear. Linear são 2 pontos. Aí vocês têm que pegar os 2 pontos mais próximos do que estiver pedindo aqui, ó. 0,75 mais próximo entre 1 e 2. Aí eu peguei a tabelinha do 1 e 2 e fiz o polinômio de grau 1. Que é igualzinho que eu expliquei lá em cima. Aqui o quadrático. Quadrático, 3 pontos. Tem que pegar o mais próximo de 0,85. Eu peguei de novo 1, 2, 3, que são os mais próximos aí, os 3 pontos. Joga lá nos lagrangianos. Ah, e vão conferindo os pontos de acordo com a tabela, tá? Ó, aqui 1 e 2, você joga o 1 e o 2 nesse polinômio que vocês acharam aqui. Tem que dar certinho o resultado, ó, menos 9 e 2. E deu, né? Ó, menos 9 e 2. Aí vocês podem calcular o 0,75 porque tá certo. Aqui eu peguei 1, 2, 3. Então, eu só posso escolher esses pontos para substituir aqui no polinômio, tá? Não adianta pegar o resto da tabela e jogar aqui que não vai dar certo. Esse polinômio dá certo para esses 3 pontos. E qualquer ponto próximo a ele, né? Se eu pegar o resto da tabela, já está mais longe. Aí o 0,95, eu peguei os 4 primeiros, né? Por exemplo, se eu pedisse para vocês calcularem nessa tabela aqui, o de 3,7, por exemplo. Aí vocês teriam que pegar os pontos 3, 4, 5, né? Os mais próximos sempre. E o cúbico são 4 pontos. Sempre o grau, o ponto é 1 a mais, né? E é isso que vai ter na prova, gente. Vocês têm dúvidas?